Meu povo, veja só que momento de cortar a alma. Lá estava Antônia, de joelhos no chão da sala, segurando a netinha. Esperança nos braços, enquanto as lágrimas caíam feito chuva de verão. Do outro lado, Vitor tremendo todo, olhando para a própria filha pela primeira vez. Posso? Ele perguntou com a voz quebrada. E quando aquela criancinha de 1 ano e meio estendeu a mãozinha pequenina e tocou no rosto do pai que não conhecia, todo mundo ali soube que Deus ainda faz milagre. Porque depois de tanto sofrimento, tanta dor, tanta família despedaçada, ali estava a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar. Mas para chegar nesse momento, essa família passou pelo fogo do inferno. Deixa eu contar do começo essa história que vai mexer com seu coração. O sol de abril batia sem misericórdia no asfalto rachado da rodoviária de Caruaru, quando Antônia Georgina desceu do ônibus com sua velha mala de fibra e o coração despedaçado. 3 noites sem dormir direito, sonhando com a voz de Serafina, chamando por socorro, tinham deixado aquela mulher de 68 anos com os nervos à flor da pele. Seus dedos tremiam enquanto procurava dinheiro na bolsa velha, e cada batida do coração parecia um tambor. Meu Deus, me dê forças, sussurrou ela, sentindo as pernas bambas como vara verde. Tinha deixado sua vidinha sossegada na capital porque não conseguia mais ignorar aquela aflição que crescia no peito feito erva daninha. Fazia 2 meses que Vitor só atendia o telefone com a voz estranha, cortando a conversa na hora que ela perguntava das crianças. O táxi que a levou estava velho e barulhento, igual ao motorista que não parava de falar. Seu Vitor mudou muito. Dona, antes era alegre, agora anda cabisbaixo que nem boi no pasto seco. A mulher dele, Dona Serafina, também mudou. Ficou magrinha, sempre com o olho inchado, dizendo que era alergia. Ela apertou a bolsa contra o corpo, tentando conter a agonia que subia pela garganta. Alergia. Que mãe não conhece essa desculpa quando quer esconder lágrima? Quando chegaram na Rua das Flores, Antônia sentiu o ar faltar. A casa, que antes era pintadinha, com jardim florido e quintal cheio de risada de criança, agora parecia uma alma penada. O portão enferrujado, o jardim morto, as cortinas fechadas em pleno dia. Onde estavam os brinquedos espalhados? Onde estava a bicicleta vermelha do Glebson? Onde estava o escorregador que ela mesma tinha comprado para o Mateus? Não, meu Deus, não deixa ser o que eu tô pensando. Ela murmurou, pagando a corrida com as mãos que tremiam tanto que derrubou as moedas no chão. O portão chiou como alma penada quando ela empurrou. Seus passos no cimento rachado ecoavam sozinhos, um barulho solitário que cortava o silêncio pesado da tarde. Onde estava o barulho das crianças? Onde estava a voz doce de Serafina cantando na cozinha? Onde estava a vida que costumava pulsar? Naqueles muros? Bateu na porta com força, o coração disparado. Vitor, meu filho, abre essa porta! O silêncio que respondeu foi como tapa na cara. Bateu de novo, dessa vez gritando. Vitor, sou eu, sua mãe! Cadê meus netos? Passos arrastados se aproximaram devagar, como de quem carrega o mundo nas costas. Quando a porta se abriu, Antônia teve que se apoiar no batente para não desmaiar. O homem que apareceu ali não era seu filho. Era uma sombra, um fantasma do que ele tinha sido. Vitor estava magro, com barba de vários dias, camisa suja, olhos vermelhos e fundos como buraco no chão. Cheirava a bebida azeda e tristeza. Mas o que mais doeu no coração de Antônia foi ver que ele não sorriu quando a viu. Não correu para abraçar. Só ficou ali parado, como quem vê mais um problema chegando. Mãe, por que a senhora não avisou que vinha? A voz saiu rouca, sem carinho, sem alegria, como se ela fosse uma estranha importuna. Filho, meu menino, o que aconteceu com você? Ela tentou tocar o rosto dele, mas Vitor se afastou. Antônia sentiu o primeiro pedaço do coração se despedaçar. Entrou na casa e quis chorar. A sala que antes era o orgulho de Serafina, agora parecia ter sido atacada por uma tempestade. Copos e pratos sujos por toda parte, roupas jogadas no chão, o sofá com a mola aparecendo e um cheiro de comida azeda misturado com cigarro que fazia o estômago revirar. Vitor, onde está Serafina? Onde estão meus netos? A pergunta saiu como grito de desespero. Vitor se deixou cair numa cadeira como saco de farinha pesado, passou as mãos no rosto e ficou um tempo calado que pareceu uma eternidade. Quando levantou os olhos, Antônia viu ali uma dor tão profunda que ela mesma recuou. Foram embora. Mãe,
Ela pegou as crianças e foi embora. Me abandonou. As palavras saíram da boca dele como veneno, cada uma doendo mais que a anterior. Antônia sentiu o mundo desabar. Suas pernas cederam e ela teve que se segurar na parede para não ir ao chão. Como assim foram embora? Para onde? Por quê? Não sei e não quero saber. Ele gritou, batendo o punho na mesa. Ela que escolheu. Ela que quis destruir nossa família. O grito ecoou pela casa vazia. E naquele momento, Antônia compreendeu que havia perdido muito mais que uma nora e 2 netos. Tinha perdido o filho também. Ali naquela sala destruída, vendo aquele homem amargo que criara, ela soube que sua vida, como conhecia, tinha virado pó. E o pior ainda estava por vir. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui. Nos comentários de qual cidade você está assistindo, vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. A noite caiu sobre a casa como manta pesada, trazendo consigo um silêncio que cortava a alma. Antônia ficou acordada no quarto de hóspedes, deitada numa cama que cheirava a mofo e abandono, ouvindo Vitor caminhar pela casa feito alma penada. Os passos dele ecoavam pelos cômodos vazios, subindo e descendo, como de quem procura algo que nunca vai encontrar. Quando o galo cantou anunciando o dia, ela já estava vestida, sentada na varanda olhando para o jardim morto. As plantas que Serafina cuidava com tanto carinho agora pareciam esqueletos retorcidos, pedindo água que nunca vinha. Até as formiguinhas tinham abandonado aquele lugar. Preciso descobrir o que aconteceu de verdade, murmurou ela para si mesma, apertando nas mãos o lenço que estava úmido de tanto enxugar lágrima escondida. Foi então que viu Dona Vasilisa, a vizinha do lado, pendurar roupa no varal. Uma mulher pequena, mas desconfiada, que conhecia a vida de todo mundo na rua. Antônia respirou fundo e caminhou até a cerca de arame que separava os quintais. Bom dia, Dona Vasilisa. A senhora se lembra de mim? Sou Antônia, mãe do Vitor. Ah, vizinha se virou devagar, como quem não quer ser vista falando. Olhou para os lados antes de responder baixinho. Lembro sim, Dona Antônia. Faz tempo que não vinha por aqui. 3 anos longe foi demais. Dona Vasilisa, pelo amor de Deus, me diga o que aconteceu com minha nora e meus netos. Onde eles estão? A mulher mais velha olhou de novo para o lado, verificando se Vitor não estava ouvindo e fez sinal para Antônia se aproximar mais da cerca. Quando falou, foi quase sussurrando. Ai, minha filha, que situação triste. Dona Serafina, coitada, andava cada dia mais magrinha, mais calada. Os olhos sempre inchados, dizendo que era problema de vista, mas a gente que é mulher sabe reconhecer choro disfarçado. O coração de Antônia disparou como cavalo assustado. Continue, pelo amor de Deus. Os meninos também mudaram muito. O Glebson ficou quieto demais para a idade dele. Parecia carregar peso nas costas. E o pequeno Mateus, coitadinho, vivia grudado na saia da mãe, com medo de tudo. Qualquer barulho mais alto e ele corria para se esconder. Cada palavra era como punhal no peito de Antônia. Ela fechou os olhos, tentando não imaginar seus netinhos com medo, mas as imagens vinham sozinhas na mente. E quando eles foram embora? Como foi? Dona Vasilisa olhou de novo para os lados, depois continuou com a voz embargada. Foi numa madrugada de fevereiro, ainda estava frio. Eu estava acordada com dor nas juntas, sabe como é? E ouvi barulho de porta batendo. Quando espiei pela janela, vi Dona Serafina saindo com as crianças. Mas que situação mais de cortar o coração. Como assim? Ela estava carregando só uma sacola pequena, vestida com aquela blusinha fina que você deu de presente, tremendo de frio. Os meninos de pijama ainda, descalços, cada um segurando numa mão dela. E o Glebson, meu Deus, aquele menino carregando o irmão mais novo nas costas quando ele cansou de andar. Antônia teve que se segurar na cerca para não cair. A imagem dos netos fugindo no frio da madrugada, descalços e com medo, fez o estômago dela revirar de agonia. Mas ela estava esperando o nenê? Tava sim, Dona Antônia. A barriguinha já aparecendo, uns 5 meses mais ou menos. Por isso que doeu mais ainda ver ela carregando as coisas e ainda cuidando dos meninos sozinha. E para onde foram? A senhora viu? Entraram num táxi que estava esperando na esquina. Mas antes, Dona Serafina olhou para casa uma última vez e mesmo de longe eu vi que ela estava chorando. Chorava calado, sabe? Daquele jeito de quem não pode fazer barulho. As lágrimas desceram pelo rosto de Antônia, feito chuva em terra seca.
Ela imaginou Serafina grávida e assustada, fugindo na madrugada com 2 crianças pequenas. Que desespero deve ter tomado conta daquela menina para ela deixar a casa, deixar tudo. Dona Vasilisa, a senhora percebeu, antes disso, se tinha problema entre eles. A vizinha suspirou fundo, como quem carrega segredo pesado há muito tempo. Dona Antônia, eu não gosto de me meter na vida dos outros, mas os gritos tinham aumentado muito, principalmente de noite. Ouvia a voz do Vitor alterada falando alto, e depois silêncio. Um silêncio que dava medo. Gritos, meu filho gritando, e não era só isso. Várias vezes vi Dona Serafina no quintal de manhã cedo, lavando roupa com as mãos tremendo, os olhos vermelhos. Uma vez ela tropeçou e caiu, e quando fui ajudar vi que o braço dela estava todo roxo. Disse que tinha batido na porta, mas a gente que já viveu sabe quando a marca não é de porta. O mundo rodou ao redor de Antônia. Ela se segurou na cerca, com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu filho, seu menino, tinha virado o que ela mais temia neste mundo. Porque ninguém me contou, porque ninguém fez nada. Ai, minha filha, quem ia acreditar? Seu Vitor sempre foi respeitado aqui no bairro, trabalhador, educado. E Dona Serafina, ela protegia ele até o fim. Quando alguém perguntava, sempre, arrumava desculpa. Caí da escada, bati no armário, sou desajeitada mesmo. Antônia sentiu o peito apertar como se alguém tivesse amarrado uma corda ao redor. Ela tinha criado aquele menino com suas próprias mãos, ensinado ele a ser forte, a ser homem de verdade. Mas tinha criado um monstro? E depois que eles foram embora? Seu Vitor ficou uns dias sumido, depois voltou diferente. Parou de trabalhar direito, começou a beber, deixou a casa virar essa bagunça. É como se ele tivesse perdido o rumo de vez. Naquele momento, Antônia ouviu a porta da casa bater. Vitor tinha saído, provavelmente para buscar mais bebida. Ela olhou para Dona Vasilisa, com os olhos cheios de lágrimas e uma determinação nova nascendo no peito. Dona Vasilisa, eu vou encontrar minha nora e meus netos. Não importa onde eles estejam. Que Deus abençoe a senhora, Dona Antônia. Essa família precisa de cura. Enquanto voltava para casa vazia, Antônia sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não era mais só sogra visitando a família. Agora era uma mulher com uma missão: salvar o que restava de uma família despedaçada pela violência que ela mesma, sem saber, tinha ajudado a criar. Antônia não conseguiu engolir nem um gole do café que preparou naquela manhã. O líquido amargo espelhava a angústia que crescia no seu peito, feito maré enchendo. Sentada na cozinha bagunçada de Vitor, ela olhava para as xícaras sujas empilhadas na pia e sentia o coração apertar. Quantas manhãs Serafina não tinha acordado cedo para fazer café para o marido, cuidar dos meninos, arrumar a casa? E como é que tinha sido retribuída? Senhor, me dê sabedoria. Ela orou baixinho, fechando os olhos para conter as lágrimas que insistiam em vir. Me ajude a encontrar essa menina e essas crianças. Lembrou então de Nadejda, a amiga de Serafina, que conhecera no aniversário do Glebson anos atrás. Uma moça alta, de cabelo comprido, que trabalhava numa escola do povoado vizinho. Se alguém sabia para onde Serafina tinha ido, seria ela. Guardou algumas notas no sutiã, costume de mulher nordestina que aprendeu com a mãe, e saiu de casa antes que Vitor voltasse. Não tinha coragem de olhar nos olhos dele ainda, não depois de saber o que tinha descoberto. Na rodoviária, o ônibus para a Vila do Socorro balançava feito barco em mar revolto. Antônia segurou firme na bolsa e olhou pela janela embaçada as casas pobres que passavam. Quantas famílias ali dentro também viviam o mesmo drama? Quantas mulheres acordavam todo dia com medo do próprio marido? O povoado de Socorro era pequeno, poeirento, com casas de taipa misturadas com outras de tijolo. As ruas de terra batida levantavam nuvens vermelhas quando o vento soprava. Antônia desceu na praça central, onde algumas mulheres conversavam à sombra de uma árvore grande, enquanto as crianças brincavam por perto. Com licença, minhas filhas. Ela se aproximou do grupo. Vocês conhecem Nadejda, que trabalha na escola? É uma moça alta de cabelo liso. Conhecemos sim, tia, respondeu uma das mulheres mais nova. Mora ali na rua de trás, casa verde com portão branco. Mas tá de luto, tadinha. Perdeu a mãe mês passado. O coração de Antônia apertou. Mais sofrimento naquela história já tão dolorida. Caminhou pelas ruas estreitas até encontrar a casa,
Era simples, mas arrumadinha, com flores plantadas em latas de tinta na varanda. Bateu na porta com cuidado. Quem? Hattie, veio uma voz cansada de dentro. Sou Antônia, mãe do Vitor, marido da Serafina. Preciso muito conversar com a senhorita. Ouviu passos e o barulho de trancas sendo abertas. A porta se entreabriu e Nadejda apareceu. Estava mais magra, com olheiras profundas, vestindo uma blusa preta desbotada. Quando viu Antônia, seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Antônia, entre, por favor. A casa por dentro era pequena, mas limpa. Nadejda ofereceu uma cadeira de plástico e trouxe um copo d'água gelada. Ficaram um tempo em silêncio, como duas mulheres que carregam peso demais para começar a conversa. Eu sei por que a senhora veio, disse Nadejda finalmente, enxugando os olhos com as costas da mão. É sobre Serafina e as crianças. Elas estiveram aqui? Por favor, me diga que estão bem. Nadejda suspirou fundo e olhou para as próprias mãos calejadas. Estiveram sim, Dona Antônia. Chegaram numa madrugada de fevereiro, ensopadas de chuva e mortas de frio. Serafina grávida, os meninos tremendo de medo, foi a coisa mais triste que já vi na vida. Como elas chegaram até aqui? De ônibus. Serafina tinha guardado dinheiro, escondido durante meses, moeda por moeda, nota por nota. Disse que sabia que um dia ia precisar fugir. Minha mãe ainda estava viva então, e a gente acolheu elas aqui em casa. Antônia sentiu um alívio misturado com dor. Pelo menos não tinham dormido na rua, mas imaginar Serafina juntando dinheiro escondido para fugir do próprio marido partia o coração. E como elas estavam? As crianças? Os olhos de Nadejda se encheram de lágrimas de novo. Dona Antônia foi de cortar a alma. O Glebson não falava com ninguém, só ficava grudado na mãe, protegendo ela e o irmão menor. E o pequeno Mateus, coitadinho, tinha pesadelo toda a noite, acordava gritando, chamando pela mãe. E Serafina? Ai, Dona Antônia, aquela menina que eu conheci na faculdade, alegre e cheia de sonhos, tinha virado uma sombra. Magra que nem vara seca, com marca de dedo no braço, tremendo de tudo. Disse que não podia ficar muito tempo em lugar nenhum que ele ia atrás. Antônia fechou os olhos, sentindo a culpa pesar nos ombros como saco de farinha. Ela tinha criado aquele monstro. Tinha ensinado Vitor a ser forte, a não demonstrar fraqueza, a ser homem de verdade. Mas que tipo de homem era aquele que fazia uma mulher fugir na madrugada com filhos pequenos? Quanto tempo ficaram aqui? 3 dias só. Serafina estava apavorada, achava que ele ia descobrir onde ela estava. Não comia direito, não dormia, ficava olhando pela janela o tempo todo. Quando minha mãe morreu no meio da semana, ela disse que não podia continuar aqui, que ia trazer desgraça para mim também. Para onde foram? Nadejda hesitou, olhando para Antônia com desconfiança. Dona Antônia, com todo respeito, mas como eu sei que a senhora não vai contar para o Vitor onde elas estão? Como sei que não veio aqui para entregar elas? A pergunta doeu como tapa na cara, mas Antônia entendeu. Ela pegou as mãos ásperas da moça entre as suas e olhou bem nos olhos dela. Minha filha, eu criei aquele menino errado. Ensinei ele a ser duro demais, a não demonstrar sentimento, a achar que homem tem que mandar em tudo. Agora tô vendo o monstro que ajudei a criar. Não vim aqui para entregar ninguém. Vim para pedir perdão e para ajudar se ainda der tempo. Nadejda estudou o rosto dela por um tempo longo, como quem lê um livro difícil. Então suspirou e continuou. Ela foi para a cidade. Tem uns lugares lá que ajudam mulher em situação assim. Lugares seguros onde elas podem ficar até se reorganizar. Que lugares? Não sei o nome certo, mas sei que existe. Serafina tinha pesquisado na internet quando ainda estava em casa, nos momentos que ele não estava vigiando. Ela sabia que um dia ia precisar. Antônia sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por Serafina ter tido coragem de planejar a fuga e proteger os filhos. Tristeza por uma mulher precisar viver assim, planejando escapar do próprio lar. Dona Antônia, disse Nadejda pegando na mão dela, quando encontrar elas, se encontrar, diga que eu peço todo dia pelo bem delas nas minhas orações. E diga que quando tudo se acalmar, elas sempre terão um lugar aqui comigo. Saindo da casa, Antônia olhou para o céu que começava a escurecer e sentiu uma determinação nova crescer no peito. Ia para a cidade, ia procurar em cada canto, em cada lugar que ajudasse mulheres em sofrimento. Não ia descansar até encontrar Serafina e os netos, porque agora
Ela sabia que não estava só tentando reencontrar uma família, estava tentando salvar o que restava da sua própria alma. Na volta para a cidade, Antônia não conseguiu pregar o olho. Durante as 2 horas de viagem, o ônibus balançava na estrada esburacada, mas o que a mantinha acordada era a tempestade de pensamentos que rodopiava na cabeça. Cada palavra de Nadejda ecoava como sino tocando para o enterro. Serafina juntando dinheiro escondido, as crianças com pesadelo, a fuga desesperada na madrugada. Quando chegou em casa, já era quase meia-noite. Vitor estava sentado no sofá, uma garrafa de cachaça pela metade na mesa de centro, olhando para a televisão que nem estava ligada. Nem levantou os olhos quando ela entrou. "Onde a senhora andou o dia todo?" perguntou ele com a voz pastosa de quem tinha bebido demais. "Fui procurar notícia de Serafina e das crianças", respondeu Antônia sem esconder nada. Não tinha mais tempo para mentira ou enrolação. Vitor deu uma risada amarga, daquelas que doem na alma de quem escuta. "Tá perdendo seu tempo, mãe. Ela não quer ser encontrada." "E por que será, Vitor? Por que será que uma mulher grávida foge de madrugada com 2 filhos pequenos?" Ele se virou para ela com os olhos vermelhos de raiva e cachaça. "Porque ela é ingrata? Porque esqueceu de tudo que eu fiz por ela. Dei casa, comida, nome e ela me paga assim. Deu casa, mas deu amor, meu filho. Deu carinho. Deu respeito. Eu trabalhei feito condenado para sustentar essa família. Nunca deixei faltar nada. E ela, Vitor, o que ela podia fazer? Aonde ela podia ir? Com quem ela podia conversar?" A pergunta ficou no ar como fumaça pesada. Vitor desviou o olhar e encheu o copo de novo. Antônia viu naquele gesto a mesma teimosia que conhecia desde menino. Quando era confrontado com a verdade, ele se fechava feito ostra. "Mãe, a senhora não entende. Mulher hoje em dia quer mandar em tudo, quer ser independente, quer trabalhar. Fora Timurza, eu só estava protegendo minha família." "Protegendo de quê, filho?" "Do mundo lá fora, das influências ruins. Serafina era muito inocente, qualquer um enganava ela. Eu tinha que ficar de olho." Antônia sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras, ela já tinha ouvido antes. Na própria boca, anos atrás, quando justificava a educação rígida que dava aos filhos. Para proteger, para ensinar a ser forte, para preparar para o mundo. Como se controle fosse amor, como se dominação fosse cuidado. "Vitor, me responde uma coisa com a mão no coração. Você chegou a machucar Serafina? Chegou a colocar a mão nela?" O silêncio que se seguiu foi como trovão antes da tempestade. Vitor apertou o copo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando falou, foi quase sussurrando: "Eu nunca bati nela de verdade. Só segurei quando ela estava histérica, só sacudi quando ela não me escutava. Só o quê, meu filho? Só queria que ela me respeitasse, que obedecesse, que entendesse que eu era o homem da casa." As lágrimas desceram pelo rosto de Antônia como chuva em terra rachada. Ali estava a confirmação do que mais temia. Seu filho, o menino que criou com tanto cuidado, tinha virado exatamente o que ela sempre odiou. Um homem que usava força para conseguir respeito. "E as crianças, Vitor? Como você tratava meus netos?" "Eu estava ensinando eles a serem homens. De verdade. O Glebson é muito mole, muito grudado na mãe. Chorava por qualquer coisa, eu tinha que endurecer ele, igual você fez comigo. Igual eu fiz com você." As palavras saíram da boca dela como confissão dolorosa. Antônia se lembrou de quantas vezes tinha dito essas mesmas coisas. Homem não chora. Seja forte. Não demonstre fraqueza. Tinha moldado Vitor com as próprias mãos, sem perceber que estava criando um coração de pedra onde devia ter amor. "Mãe, eu aprendi com a senhora que homem tem que ser duro, tem que mandar, tem que ser respeitado. Foi isso que a senhora me ensinou." A acusação doeu mais que qualquer tapa, porque era verdade. Antônia tinha passado anos transformando a sensibilidade natural do filho em frieza, a gentileza em dureza, o carinho em controle. Tinha medo que ele fosse fraco como o pai, que fosse aproveitado pelo mundo, mas tinha criado um homem incapaz de amar. "Vitor, eu errei. Errei muito contigo. Não vem com esse papo agora, mãe. A senhora sempre disse que eu era seu orgulho, que eu era forte, que eu sabia me virar. Mas não era disso que você precisava, meu filho. Você precisava aprender a amar, a ser carinhoso, a demonstrar sentimento. Eu tirei isso de você, e agora você tirou de Serafina a vontade de viver ao seu lado." Vitor se levantou cambaleando, a garrafa na mão.
Chega dessa conversa, eu não fiz nada de errado. Serafina que não soube ser esposa direito. Esposa direito. Como, Vitor? Servindo você como escrava, aceitando tudo calada, deixando você maltratar os próprios filhos? Eu não maltratei ninguém, ele gritou, e o som ecoou pela casa vazia como grito de alma penada. Então por que eles fugiram, meu filho? Por que uma mulher leva 2 filhos e sai de madrugada se não tiver medo? Vitor parou no meio da sala, como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, Antônia viu no rosto dele não o homem amargo que ele tinha virado, mas o menino, confuso que sempre foi por dentro. Eu só queria que ela me amasse do jeito que eu sou. Mas você deixou ela te amar, filho? Ou você queria que ela te obedecesse? A pergunta ficou no ar sem resposta. Vitor se deixou cair no sofá de novo, cobrindo o rosto com as mãos. E pela primeira vez em anos, Antônia viu o filho chorar. Não o choro de raiva ou autopiedade, mas o choro de quem finalmente entende o estrago que fez. Eu perdi tudo, mãe. Perdi minha família, perdi meus filhos, perdi a única mulher que já me amou de verdade. Ainda não perdeu tudo, Vitor. Ainda pode mudar. Ainda pode aprender a ser o homem que Serafina e as crianças precisam. Como? Como eu vou mudar uma vida inteira de erro? Antônia se sentou do lado do filho e, pela primeira vez em muito tempo, segurou a mão dele com carinho. Do mesmo jeito que eu vou ter que mudar, meu filho. Reconhecendo o erro, pedindo perdão e recomeçando do zero. Lá fora, o vento balançava as folhas secas do jardim abandonado e no céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Mãe e filho ficaram ali, 2 corações quebrados tentando encontrar um caminho de volta para a vida. O dia amanheceu cinzento, com nuvens pesadas que prometiam tempestade. Antônia acordou com o corpo dolorido, como se tivesse carregado pedras a noite inteira. A conversa com Vitor tinha deixado feridas abertas na alma que latejavam feito dente quebrado. Ele tinha saído cedo antes do sol nascer, deixando apenas o cheiro de cachaça e arrependimento no ar. Ela caminhou pela casa vazia, observando os detalhes que antes não tinha percebido. Na parede da sala, marcas de punho. No chão da cozinha, cacos de prato varridos, mas não jogados fora. Na mesa, uma foto da família rasgada ao meio. Serafina e as crianças de um lado, Vitor do outro. Como se alguém tivesse tentado separar fisicamente o que já estava quebrado por dentro. Meu Deus, como eu não vi antes, murmurou ela, tocando as marcas na parede com dedos trêmulos. Foi então que lembrou do baú velho guardado no quartinho, dos fundos. Ali tinha guardado as cartas que o marido, Josué, escreveu durante os anos que passou trabalhando em obras fora de casa. Cartas que ela nunca teve coragem de reler depois que ele morreu, porque doíam demais. O quartinho cheirava a mofo e lembrança. Antônia abriu o baú de madeira com cuidado, como quem mexe em ferida mal cicatrizada. Lá estavam as cartas, amareladas pelo tempo, amarradas com fita desbotada. A caligrafia torta de Josué, homem de pouco estudo, mas muito coração, saltava do papel como voz do passado. Pegou uma carta de 1995, quando Vitor tinha 8 anos. Minha querida Antônia, aqui de Brasília, onde estou trabalhando na construção, mando notícias e saudades que apertam o peito. Recebi sua carta contando que o menino está com um problema na escola brigando com os colegas. Você disse que vai ensinar ele a ser mais duro, mais forte, para ninguém mexer com ele. Antônia, meu amor, tenho medo desse caminho. O menino tem coração mole igual ao meu, e isso não é defeito, é bênção de Deus. As mãos de Antônia tremeram. Ela lembrava daquele período. Vitor chegava em casa com roupa suja de tanto brigar, e ela achava que precisava ensiná-lo a se defender, a ser mais homem. Continuou lendo com o coração apertado. Minha esposa querida, você está tentando transformar nosso filho numa coisa que ele não é. Vitor tem alma sensível, gosta de ajudar os bichos machucados, chora quando vê sofrimento. Por que quer tirar isso dele? Força não está em não chorar, está em chorar e mesmo assim continuar lutando. Homem de verdade é quem sabe amar, não quem sabe bater. Antônia deixou a carta cair no colo. Lembrou-se de como Vitor costumava trazer passarinhos machucados para casa, como chorava quando via mendigo na rua, como abraçava as bonecas da prima, pequena sem vergonha nenhuma, e lembrou de como ela aos poucos foi tirando tudo isso dele. Para de chorar, Vitor. Homem não chora. Larga essa boneca. Isso é coisa de menina.
Se alguém mexer contigo, você bate também. Não seja frouxo como seu pai. Cada lembrança era como facada no peito. Pegou outra carta, de 1998. Antônia, meu coração, tô preocupado com as notícias que você manda. Do menino. Disse que ele tá mais obediente, mais sério, mais comportado. Mas eu pergunto, cadê a risada dele? Cadê a alegria? Quando venho em casa, vejo um menino que tem medo de ser ele mesmo. Antônia, você tá criando um soldado, não um filho. E soldado é pra guerra, não pra família. As lágrimas desceram pelo rosto enrugado de Antônia. Josué tinha visto o que ela se recusava a enxergar. Tinha tentado alertar, mas ela achava que sabia mais, que estava protegendo o filho de um mundo cruel. Pegou a última carta, escrita poucos meses antes de Josué morrer de infarto. Minha companheira de toda a vida. Hoje vi nosso filho, já rapaz, conversando com uma moça bonita na igreja. Ela riu de algo que ele disse, e por um segundo vi o menino alegre que ele era antes. Mas depois ele se fechou de novo. Ficou sério, como se tivesse medo de ser feliz demais. Antônia, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você mostrar para ele que pode ser forte e carinhoso, determinado e gentil. Não deixa nosso neto crescer igual, pelo amor de Deus. Neto. Josué estava falando do Glebson, que nem tinha nascido ainda, mas que ele já sabia que viria. Que agora aquele neto estava sofrendo as consequências dos erros que ela plantou no pai. Antônia se levantou cambaleando, guardou as cartas e caminhou até a cozinha. Precisava de água, precisava de ar, precisava de perdão que só Deus podia dar. Mas quando chegou na pia, viu pela janela uma cena que gelou seu sangue. Vitor tinha voltado e estava no quintal, quebrando lenha para a fogueira com uma violência desnecessária. Cada machadada parecia descarregar raiva acumulada de anos. Suas roupas estavam sujas, o cabelo desgrenhado, e no rosto uma expressão que ela nunca tinha visto, uma mistura de dor e fúria que dava medo. Ela saiu devagar e se aproximou. Vitor, meu filho. Ele parou com o machado no ar. Virou-se para ela com olhos vermelhos. Mãe, eu sonhei com eles ontem. Sonhei que o Glebson estava chamando papai e eu não conseguia responder. Acordei gritando, filho, eu tentei ser o que a senhora queria, mãe. Tentei ser forte, ser duro, ser respeitado. Mas no fim, virei um homem que a própria família tem medo. Vitor, eu achei as cartas do seu pai. Ele tentou me avisar, tentou me dizer que eu estava errando, mas eu não escutei. Vitor largou o machado e se sentou num toco de madeira com a cabeça entre as mãos. Eu lembro do meu pai, mãe. Lembro como ele era carinhoso, como me abraçava, como chorava vendo filme, triste. E lembro como a senhora dizia que ele era fraco por causa disso. Eu estava errada, meu filho. Seu pai era o homem mais forte que conheci. Forte de alma, forte de coração. E eu tinha medo que você fosse igual a ele, porque achava que o mundo ia machucar você. E no fim, eu é que machuquei todo mundo. O vento começou a soprar mais forte, balançando as árvores secas do quintal. Mãe e filho ficaram ali, no meio dos destroços de uma família que eles mesmos ajudaram a quebrar, tentando entender como consertar o que parecia perdido para sempre. Ainda dá tempo, Vitor, disse Antônia, repetindo as palavras de Josué. Ainda dá tempo de você aprender a ser o pai que seus filhos precisam. Como, mãe? Como eu vou mudar tudo isso? Do mesmo jeito que eu vou fazer, filho. Reconhecendo que erramos, pedindo perdão a Deus e a quem a gente machucou, e aprendendo de novo como amar. Quando a primeira gota de chuva caiu no chão seco do quintal, ambos olharam para o céu como quem pede uma nova chance. A chuva durou 3 dias seguidos, como se o céu tivesse guardado toda a tristeza do mundo para derramar de uma vez. Antônia passou esses dias cuidando de Vitor, que tinha adoecido de corpo e alma. Febre alta, calafrios, mas principalmente uma tristeza profunda que parecia ter tomado conta dele como erva daninha. Mãe, será que elas estão bem? Será que o nenê já nasceu? Ele perguntava entre os delírios da febre, agarrando a mão dela como criança com medo do escuro. Vamos encontrar elas, meu filho. Deus há de nos ajudar. Antônia respondia, enxugando o suor da testa dele com pano úmido. No 4º dia, quando Vitor finalmente conseguiu levantar da cama, Antônia tomou uma decisão. Ia para a capital procurar nos lugares que ajudavam mulheres em situação de risco. Não podia ficar ali parada enquanto Serafina e os netos estavam perdidos por aí.
Vitor, você fica aqui se cuidando. Eu vou procurar elas. Mãe, eu vou junto. Não, filho, você ainda tá fraco e, além disso, se Serafina me vir com você, vai pensar que é armadilha. Ela precisa saber que tem alguém do lado dela, não contra ela. O primeiro lugar que Antônia procurou foi a Delegacia da Mulher. Uma construção pequena, com paredes descascadas e uma fila de mulheres esperando atendimento. Cada uma com sua dor estampada no rosto. Olhos roxos disfarçados com óculos escuros, braços com mangas compridas mesmo no calor. Crianças pequenas grudadas nas saias das mães. Senhora, a gente não pode dar informação sobre pessoas que procuram nosso atendimento, explicou a escrivã, uma mulher cansada que parecia ter ouvido 1000 histórias iguais. É para proteção delas. Eu entendo, minha filha, mas sou sogra. Dela vim ajudar, não fazer mal. É o que todos dizem, dona. Marido, pai, sogro, todo mundo vem aqui dizendo que quer ajudar. Mas a experiência ensina que nem sempre é verdade. Antônia saiu de lá com o coração apertado, mas não desistiu. Procurou o Centro de Apoio Social, a Casa de Passagem, o Lar das Mães. Em todos os lugares, a mesma resposta educada, mas firme. Não podiam dar informação. Foi numa padaria perto do centro de apoio que ela ouviu uma conversa que mudou tudo. 2 mulheres falavam baixinho numa mesa do canto. A menina que chegou grávida tá prestes a dar à luz. Coitada! Chegou com 2 filhos pequenos, magrinha que só a vara. É no abrigo Nova Esperança? É. Dona Marina tá cuidando bem dela, mas a situação é difícil. Os meninos não param de perguntar pelo pai. Antônia sentiu o coração disparar. Abrigo Nova Esperança. Esse nome não tinha aparecido em lugar nenhum que ela procurou. Se aproximou das mulheres com cuidado. Com licença, minhas filhas. Vocês falaram de um abrigo? É que tô procurando minha nora que tá desaparecida. As 2 se olharam desconfiadas. Uma delas, mais velha, respondeu. Por que tá procurando ela, tia? Porque fiz muita coisa errada na vida. E agora quero tentar consertar. Algo na voz de Antônia deve ter tocado o coração da mulher, porque ela suspirou e disse: o abrigo Nova Esperança fica na Rua das Palmeiras, número 89. Mas se for lá com má intenção, vai ter que se ver comigo depois. Antônia agradeceu com lágrimas nos olhos e saiu correndo atrás de um táxi. O endereço ficava num bairro mais afastado, numa casa grande e antiga, que já tinha sido mansão de gente rica. Agora tinha virado refúgio para quem não tinha mais para onde correr. Bateu no portão com o coração nas mãos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar firme, veio atender. Boa tarde, meu nome é Antônia. Tô procurando minha nora, Serafina, que deve ter chegado aqui grávida com 2 meninos. E quem é a senhora para ela? Sou sogra. Sei que parece estranho sogra procurar nora que fugiu do filho, mas... Entre, interrompeu a mulher. Sou Marina, diretora daqui. Vamos conversar. A casa por dentro era simples, mas acolhedora. Paredes pintadas de cores claras, desenhos de criança grudados por todo lado, cheiro de comida caseira. Nos corredores, Antônia viu mulheres de várias idades, algumas com barriga de grávida, outras com bebês no colo. Sente aqui, Marina. Apontou para uma cadeira na sala que servia de escritório. Por que tá procurando sua nora? Porque descobri que meu filho, que eu criei, meu filho, errado. Ensinei ele a ser duro demais, controlador demais, e agora ele virou um homem que a própria família tem medo. Marina estudou o rosto de Antônia por um tempo longo, como quem lê livro difícil. A senhora sabe que se ela estiver aqui, pode não querer ver a senhora? Sei, mas preciso tentar, preciso pedir perdão para ela, para os meus netos. E se não conseguir falar com eles, pelo menos quero saber que estão bem. E seu filho? Ele sabe que a senhora está aqui? Sabe que estou procurando. Mas ele não sabe onde. E não vai saber enquanto Serafina não quiser. Marina assentiu lentamente. Vou falar com ela, mas não prometo nada. Ela passou por muito sofrimento e está começando a se recuperar. Não posso arriscar piorar a situação. Entendo. A senhora pode voltar amanhã de manhã. Se ela aceitar, a gente conversa. Se não aceitar, eu aceito também. Só quero que ela saiba que tem alguém da família que está do lado dela. Saindo do abrigo, Antônia olhou para as janelas da casa grande e tentou imaginar qual quarto era de Serafina. Será que ela estava olhando pela cortina naquele exato momento? Será que os netos estavam bem? Será que o bebê já tinha nascido? A noite passou devagar como mel escorrendo. Antônia não conseguiu dormir.
Ficou orando e pedindo a Deus que tocasse o coração de Serafina, que desse a ela uma chance de mostrar que tinha mudado. Quando o sol nasceu, ela já estava na porta do abrigo, esperando. Marina apareceu com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ela aceitou conversar com a senhora, mas tem uma condição. Qual? A conversa vai ser aqui, comigo presente, e se ela quiser parar a qualquer momento, a senhora vai embora sem questionar. Aceito. Então entre, mas se prepare. O que a senhora vai ver pode doer muito. Antônia respirou fundo e seguiu Marina pelos corredores da casa. A cada passo, sentia o coração bater mais forte. Em poucos minutos, ia ver Serafina de novo. Ia ver os netos. Ia descobrir se ainda havia tempo de consertar o que ela mesma tinha ajudado a quebrar. O corredor parecia não ter fim. Cada passo que Antônia dava ecoava no chão de cerâmica como batida de tambor, anunciando o momento decisivo. Marina caminhava na frente, séria, e de vez em quando olhava para trás, como quem verifica se a coragem ainda estava ali. É aqui, disse. Marina, parando em frente a uma porta pintada de azul claro. Lembre-se do que combinamos. Qualquer sinal de que ela quer parar a conversa, eu paro e vou embora, completou Antônia, com a voz trêmula que nem folha ao vento. Marina bateu na porta devagar, 3 batidinhas suaves. Serafina, é a Marina. Trouxe a visita que conversamos. Uma voz baixinha respondeu lá de dentro. Pode entrar. Quando a porta se abriu, Antônia sentiu o mundo rodar. Ali estava Serafina, sentada numa cadeira de balanço perto da janela com um bebê pequenino no colo. Mas não era a mesma Serafina que ela conhecia. Aquela moça que tinha sido redondinha e sorridente, agora estava magra feito graveto seco, com olheiras profundas e os cabelos sem vida amarrados num coque frouxo. Oi, dona Antônia, disse Serafina, sem levantar os olhos do bebê. Serafina, minha filha. A voz de Antônia saiu como sussurro quebrado. Num canto do quarto, 2 camarinhas pequenas estavam ocupadas. Numa delas, Glebson lia um livro, sério como velho. Na outra, Mateus brincava com carrinhos de madeira, mas parou quando viu a avó e se escondeu atrás do irmão. O coração de Antônia se despedaçou vendo os netos assim. O mais velho protegendo o mais novo, os 2 magrinhos, com aquele jeito. Assustado de quem aprendeu cedo demais que o mundo pode ser perigoso. Eles estão com medo de mim, ela murmurou, mais para si mesma. Não são só eles, respondeu Serafina, finalmente levantando os olhos. Quando Marina disse que a senhora queria me ver, eu não dormi a noite inteira. Fiquei pensando, será que ele mandou ela? Será que é armadilha? Não é armadilha, Serafina. Vim porque descobri o que meu filho fez com vocês. E vim pedir perdão. Serafina apertou o bebê contra o peito, como se tentasse protegê-lo até do ar que respirava. Perdão? A senhora nem sabia o que estava acontecendo. Como pode pedir perdão? Porque foi eu quem fez Vitor virar o homem que ele é hoje. Foi eu quem ensinou ele a ser duro, a não demonstrar sentimento, a achar que controlar os outros é sinal de força. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Serafina balançava devagar na cadeira, olhando ora para o bebê, ora para a janela. Os meninos continuavam quietos no canto, como 2 passarinhos assustados. Dona Antônia, a senhora quer saber como foi? Quer saber mesmo? Marina fez menção de interromper, mas Antônia acenou que estava tudo bem. Quero, minha filha. Preciso saber. Serafina respirou fundo como quem se prepara para mergulhar em água fria. No começo ele era carinhoso, protetor. Eu achava bonito o jeito dele querer cuidar de mim, decidir as coisas por mim. Achava que era amor. E quando começou a mudar? Depois que casei. Devagarzinho como cobra que aperta aos poucos. Primeiro ele disse que eu não precisava mais trabalhar. Mulher minha não precisa se matar trabalhando, ele dizia. Depois que eu não precisava sair com as amigas. Não confio nessas mulheres perdidas, ele falava. Antônia sentia cada palavra como facada no peito. Aí começou a controlar o dinheiro. Eu tinha que pedir para comprar qualquer coisa, explicar cada centavo gasto. Quando o Glebson nasceu, piorou muito. Ele dizia que eu estava estragando-os o menino, que eu era fraca demais, mole demais. Glebson levantou os olhos do livro quando ouviu o nome, mas voltou a ler rapidinho, como se não quisesse ser notado. E as crianças, como ele tratava elas? Glebson aprendeu cedo a não chorar perto do pai. Homem não chora, ele dizia.
Quando o menino caía e se machucava, se chorasse, ficava de castigo. Se o Mateus fazia birra, Vitor gritava tanto que o coitadinho ficava tremendo no canto. Mateus parou de brincar e olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e tristes que partiam o coração. E comigo. Ele nunca bateu de verdade, mas empurrava, sacudia, apertava o braço até deixar marca e gritava. Meu Deus, como ele gritava! Dizia que eu era burra, inútil, que sem ele eu não era ninguém. Serafina. A gota d'água foi quando descobri que estava grávida de novo. Ele ficou furioso. Disse que eu tinha feito de propósito para amarrar ele, que não tinha dinheiro para mais um filho. Naquela noite, ela parou tremendo toda. Marina se aproximou e pôs a mão no ombro dela. Naquela noite, ele me sacudiu tanto que eu achei que ia perder o bebê. Os meninos viram tudo. O Glebson tentou proteger o irmão. Tampou os ouvidos dele, mas os dois viram. Antônia não conseguiu segurar o choro. Ali estava o resultado da educação que ela tinha dado ao filho. Uma família despedaçada, crianças traumatizadas, uma mulher que tinha perdido a própria identidade de tanto ser diminuída. Foi aí que você decidiu fugir? Não, eu ainda tentei. Ainda achava que podia mudar ele, que se eu fosse melhor esposa, melhor mãe. Mas uma noite ele chegou em casa alterado e começou a gritar com o Mateus porque o menino tinha deixado cair um copo. Quando vi meu filho de 4 anos tremendo de medo do próprio pai, soube que tinha que sair dali. E o bebê? Quando nasceu? Serafina olhou para a criancinha que dormia em seus braços. Há 2 semanas. Uma menina. Dei o nome de Esperança, porque ela representa isso para nós. A esperança de uma vida melhor. Antônia esticou a mão devagar, pedindo permissão com os olhos. Serafina hesitou, mas deixou que ela tocasse o rostinho da neta. Ela é linda. É igualzinha a você quando era bebê. Dona Antônia, por que a senhora veio aqui? O que quer de nós? A pergunta veio carregada de desconfiança e medo. Antônia entendeu. Quantas vezes parentes do agressor apareciam tentando convencer a vítima a voltar? Vim oferecer ajuda. Vim dizer que você tem razão em ter fugido. Vim pedir para você me deixar tentar consertar um pouquinho do estrago que ajudei a fazer. Como? Tenho uma casa na capital. 3 quartos, quintal grande, escola boa perto. Vocês podem morar lá o tempo que precisar, sem Vitor saber onde vocês estão. Até vocês se organizarem, arranjarem trabalho, ficarem independentes. Serafina olhou para Marina, que acenou encorajando. E Vitor, ele vai aceitar isso? Vitor está aprendendo que as escolhas dele têm consequência, e eu estou aprendendo que nunca é tarde para tentar consertar os erros da gente. Esperança se mexeu no colo da mãe, abrindo os olhinhos claros. Por um instante, naquele quartinho simples do abrigo, 3 gerações de mulheres se olharam, uma carregando a culpa do passado, outra lutando para construir um futuro, e a terceira representando a esperança de que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes dali para frente. 3 dias se passaram até Serafina dar a resposta. 3 dias que pareceram 3 anos na vida de Antônia, que voltava todo dia no abrigo, só para sentar no banquinho da varanda e esperar. Não pressionava, não insistia, apenas ficava ali, disponível, como quem planta semente e espera a chuva vir no tempo certo. No 3º dia, Marina veio com um sorriso cansado no rosto. Ela aceitou, mas tem condições. Quais condições forem necessárias? Respondeu Antônia, sem pestanejar. Primeiro, Vitor não pode saber onde vocês moram. Segundo, se ele aparecer por lá, ela pega as crianças e sai na mesma hora. Terceiro, ela vai procurar trabalho e assim que conseguir se sustentar, vai embora. Aceito tudo, mas tem uma coisa que preciso dizer. Não quero que ela se sinta obrigada a sair. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. Quero ajudar, não cobrar favor. A mudança foi silenciosa como procissão de domingo. Antônia alugou uma Kombi e eles saíram do abrigo quando o sol ainda estava nascendo. Serafina carregava a Esperança no colo, uma sacola pequena com as roupas do bebê e um olhar de quem ainda não acredita que pode dar certo. Glebson ajudava a carregar as poucas coisas, sério feito homem adulto. Mateus ia grudado na saia da mãe, olhando para tudo com aqueles olhos grandes e assustados. As crianças tinham emagrecido demais nesses meses, longe de casa, e isso partia o coração de Antônia. Vovó, Mateus falou pela primeira vez durante a viagem, a casa nova tem quintal? Tem sim, meu netinho. Tem quintal grande com árvore para subir, espaço para jogar bola?
E papai não vai saber onde é? A pergunta veio carregada de medo puro. Antônia olhou para os olhos do neto pelo retrovisor e sentiu uma dor no peito que era quase física. Não vai, amor. Papai só vai saber se mamãe quiser. Vocês estão seguros agora? A casa na capital tinha ficado fechada por meses, cheirando a mofo e solidão. Mas Antônia tinha passado a semana toda limpando, organizando, comprando móveis para o quarto das crianças. Quando chegaram, Serafina parou na porta e ficou quieta por um tempo longo. É sua mesmo, dona Antônia? Toda essa casa é nossa, Serafina. Enquanto vocês precisarem, é casa de vocês também. Nos primeiros dias a adaptação foi difícil. Serafina andava pela casa como fantasma, sempre alerta, sempre pronta para fugir de novo. Saltava com qualquer barulho, verificava as trancas 3 vezes antes de dormir. E quando o bebê chorava de noite, ela levantava apavorada como se alguém fosse descobrir onde estavam. As crianças também demoraram para se soltar. Glebson continuava protegendo o irmão mais novo. Não brincava, não ria, apenas estudava e ajudava a mãe. Mateus tinha pesadelo quase toda noite. Acordava gritando e só se acalmava quando Serafina pegava ele no colo e cantava baixinho até ele voltar a dormir. Antônia sentia o coração apertar, vendo o estrago que a violência tinha feito naquela família. Mas não desistiu. Devagarzinho, como quem ensina passarinho machucado a voar de novo, ela foi conquistando a confiança de cada um. Começou fazendo o café da manhã, tapioca quentinha, ovos mexidos, suco de laranja espremido na hora. Coisas simples que enchiam a casa de cheiro de carinho. Glebson foi o primeiro a baixar a guarda, quando descobriu que a avó tinha uma estante cheia de livros de aventura. "Vovó, posso pegar emprestado?" ele perguntou, olhando para o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. "Pode, meu amor. E quando terminar me conta a história. Faz tempo que não ouço uma boa história." Mateus demorou mais uma tarde. Quando viu Antônia no quintal cuidando das plantas, se aproximou devagar. "Vovó, posso ajudar?" "Claro, netinho. Vem cá que vou te ensinar a plantar." Eles passaram a tarde inteira mexendo na terra, plantando mudas de tomate e alface. Mateus sujou a roupa toda. Riu quando a minhoca apareceu e pela primeira vez em meses pareceu uma criança de verdade. Com Serafina foi mais difícil. A moça carregava cicatrizes na alma que iam demorar para sarar. Não confiava em nada, não aceitava ajuda fácil. Sempre achava que ia ter cobrança depois. "Dona Antônia, a senhora não precisa fazer tudo isso por nós," ela dizia quando via a mesa posta, a roupa lavada, o bebê embalado. "Não é obrigação, Serafina. É escolha. É o mínimo que posso fazer para tentar consertar o estrago que ajudei a fazer. Mas eu não quero ser peso na vida de ninguém mais. Você não é peso, menina, você é bênção. Essa casa estava morta, sem criança, sem risada, sem vida. Vocês trouxeram alegria de volta." Foi numa tarde de domingo, quando Serafina estava amamentando esperança na varanda, que ela finalmente se abriu. "Dona Antônia, eu tenho medo de não conseguir ser mãe direito para as minhas crianças. Tenho medo de elas crescerem achando que é normal mulher viver com medo, que é normal homem gritar e mandar. Você já está sendo mãe direito, Serafina. Você tirou elas de uma situação ruim, protegeu elas. Isso que é ser mãe, proteger os filhos, mesmo quando custa caro. Mas, e se eu não conseguir sustentar elas sozinha? E se não conseguir trabalho? E se você conseguir? E se der tudo certo? Por que só pensar no que pode dar errado?" Serafina olhou para a filha pequena que dormia tranquila em seus braços. Porque quando a gente apanha muito da vida, fica difícil acreditar que coisa boa pode acontecer. "Eu entendo, minha filha. Mas olha ao redor, olha para os seus meninos brincando no quintal sem medo. Olha para sua filha dormindo sossegada. Coisa boa já está acontecendo." Naquela noite, pela primeira vez desde que chegaram, Serafina dormiu a noite toda sem acordar sobressaltada. E Antônia, deitada no quarto ao lado, ouviu o silêncio da casa e soube que era o som da paz chegando devagar. Mas no fundo do coração, uma preocupação roía como cupim. E Vitor? O que seria do seu filho sozinho naquela casa vazia, bebendo a mágoa e a raiva? Seria que ele conseguiria mudar também? Ou seria tarde demais para ele aprender que amor não é posse, que família não é propriedade, que ser homem de verdade é saber cuidar, não dominar? O tempo diria. Mas por enquanto naquela casa da capital, 3 gerações de mulheres aprendiam juntas
que é possível recomeçar, mesmo quando parece que tudo está perdido. 6 meses se passaram como água correndo no riacho, devagar, mas constante, levando embora a poeira do sofrimento e trazendo vida nova. A casa que antes parecia grande demais para Antônia, agora transborda de vozes, risos e aquele barulho gostoso de família que vive em paz. Serafina tinha conseguido trabalho numa editora pequena, revisando textos em casa enquanto cuidava de Esperança. A menina crescia forte e saudável, com aqueles olhos espertos que pareciam entender tudo ao redor. Já sentava sozinha, balbuciava sons engraçados e esticava os bracinhos toda vez que via a avó. Vovó chegou. Mateus gritava toda tarde quando Antônia voltava do mercado. O menino tinha mudado tanto que parecia outra criança. Sorridente, falante, correndo pelo quintal como todo menino de 5 anos deveria fazer. Os pesadelos ainda vinham às vezes, mas cada vez mais raros. Glebson continuava sério, mas agora era a seriedade de quem estuda porque gosta, não de quem carrega peso nas costas. Tinha se tornado o melhor aluno da turma, especialmente em matemática, igual ao pai. Mas diferente do pai, ele também escrevia histórias lindas nas aulas de português, cheias de imaginação e sentimento. Vovó, escrevi uma história sobre um menino que viajava nas nuvens, ele contou numa tarde, mostrando o caderno com orgulho. Conta pra mim, meu netinho, pediu Antônia, sentando no sofá e puxando ele pro colo. Era nesses momentos que o coração dela transbordava de gratidão. Ver os netos felizes, ver Serafina sorrindo de novo, ver a casa cheia de vida, era como se Deus tivesse dado uma segunda chance para todos eles. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, Antônia recebeu uma ligação que gelou o sangue. Dona Antônia? É Elias, irmão do Vitor. A senhora precisa vir urgente, Vitor está muito mal. O coração dela disparou. O que aconteceu? Ele está bebendo sem parar, não come direito, não trabalha mais. A casa está um horror. Parece que ele desistiu de viver. E ontem ele me ligou falando umas coisas estranhas, como se tivesse se despedindo. Antônia fechou os olhos, sentindo o mundo rodar. Tinha sido tão focada em cuidar de Serafina e das crianças que quase esqueceu que Vitor também estava sofrendo. Um sofrimento diferente. O sofrimento de quem colheu o que plantou, mas sofrimento mesmo assim. Elias, fica com ele aí, eu vou amanhã cedo. Quando desligou o telefone, Serafina estava parada na porta da cozinha, tendo ouvido tudo. É sobre Vitor? Perguntou ela baixinho. É, minha filha. Parece que ele está muito mal. Serafina ficou quieta, por um tempo, como se estivesse lutando com alguma coisa dentro do peito. Depois suspirou. Dona Antônia, eu sei que ele fez coisa ruim comigo e com as crianças, mas eu não quero que ele morra. Nem eu, Serafina. Ele é meu filho, mesmo com todos os erros. Então vá cuidar dele. A gente fica bem aqui. Você tem certeza? Tenho. Mas se a senhora conseguir fazer ele entender que o que ele fez foi errado, se conseguir fazer ele mudar de verdade, aí quem sabe um dia... Ela não terminou a frase, mas Antônia entendeu. Ainda havia um fio de esperança, fino como o cabelo, mas ainda existia. Na manhã seguinte, Antônia pegou o primeiro ônibus para a cidade natal. Durante a viagem orou sem parar, pedindo sabedoria para lidar com o filho, força para aguentar o que ia encontrar. E um milagre, que Vitor ainda tivesse coração para mudança. Quando chegou na casa, quase não reconheceu o lugar. O jardim estava tomado pelo mato, o portão enferrujado, janelas sujas. E o cheiro que saía da casa era de abandono, de tristeza, de vida que tinha parado de ter sentido. Elias abriu a porta com cara de poucos amigos. Dona Antônia, ainda bem que veio. Ele está lá no quarto, não quer sair, não quer comer. Só fica deitado olhando para o teto e bebendo, quando tem dinheiro para comprar. Quando não tem, fica ainda pior, tremendo, suando frio. Antônia entrou na casa que uma vez foi lar feliz e agora parecia cemitério de sonhos. Na sala, garrafas vazias, pratos sujos, roupas jogadas por todo lado. Na parede, ainda as marcas de punho que ela tinha visto meses atrás. Vitor, ela chamou batendo na porta do quarto. Vá embora, veio uma voz rouca, quase irreconhecível. Sou eu, sua mãe, vim ver como você tá. Silêncio longo, depois o barulho de alguém se mexendo na cama. A porta se abriu devagar e Antônia teve que segurar no batente para não cair. O homem que apareceu na frente dela mal parecia seu filho,
magro como vara de pescar, barbudo com olhos fundos e sem vida, cheirava a bebida azeda e desespero. Mãe, por que veio? Para ver o que sobrou de mim. Vim porque você é meu filho e eu te amo. Mesmo com todos os erros, mesmo com todo o sofrimento que você causou. Vitor deu uma risada amarga, sem alegria. Amor? A senhora ainda fala em amor depois de tudo? Vitor, senta aqui comigo. Vamos conversar. Eles se sentaram na cama bagunçada, mãe e filho, dois corações quebrados tentando se entender. Eu perdi tudo, mãe. Minha família, meu trabalho, minha dignidade. E sabe o pior? Eu mereço tudo isso. É verdade, você merece as consequências do que fez. Mas não merece morrer por causa disso. Por que não? Que diferença faz se eu vivo ou morro? Já causei dor demais neste mundo. Antônia segurou o rosto barbudo do filho entre as mãos. Faz diferença porque ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você aprender a ser o homem que Serafina e as crianças merecem. Elas nunca vão me perdoar. Pode ser que não perdoem. Pode ser que você tenha que viver com isso pro resto da vida. Mas você pode tentar ser melhor. Não por elas, mas por você mesmo. Como, mãe? Como eu conserto uma vida inteira de erro? Antônia olhou nos olhos do filho e viu ali no fundo um pedacinho do menino sensível que ele tinha sido antes dela tentar endurecê-lo. Primeiro você para de beber. Depois você procura ajuda, médico, psicólogo, pastor, alguém que ensine você a lidar com a raiva, com o orgulho ferido. E principalmente, você aprende a orar de verdade, a pedir perdão a Deus e a si mesmo. Que se não der certo? E se eu não conseguir mudar? Aí pelo menos você tentou. E isso já é mais do que você está fazendo agora, que é só se afundando na bebida e na autopiedade. Vitor ficou quieto por muito tempo, olhando para as próprias mãos trêmulas. Depois, pela primeira vez em meses, chorou. Chorou como criança, como homem quebrado, como alguém que finalmente entende a dimensão do estrago que fez. Mãe, eu tenho medo. Medo de tentar e não conseguir. Medo de ser rejeitado para sempre. Medo de descobrir que não tenho mais jeito. Todo mundo tem medo, filho. Serafina tinha medo quando fugiu com as crianças. Eu tenho medo todo dia de não conseguir ser a avó que eles merecem. Mas a gente tenta mesmo assim. A senhora acha que elas estão bem? As crianças? Estão crescendo, estudando, brincando. Viraram crianças de novo. E Serafina? Tá trabalhando, cuidando do bebê, sorrindo aos poucos. Ela é mais forte do que qualquer um de nós imaginou. O bebê é menino ou menina? Menina. Serafina deu o nome de Esperança. Vitor fechou os olhos, como se a palavra doesse fisicamente. Esperança de que ironia. Não é ironia, filho. É profecia. Essa menina representa a esperança de que as coisas podem ser diferentes. De que você pode ser diferente. Naquela tarde, mãe e filho limparam a casa juntos. Jogaram fora as garrafas, lavaram os pratos, organizaram os cômodos. Era pouco, mas era um começo. Um primeiro passo numa jornada que seria longa e difícil, mas que ainda era possível. Quando Antônia voltou para a capital 3 dias depois, levava no coração uma mistura de esperança e medo. Vitor tinha prometido procurar ajuda. Tinha prometido parar de beber. Tinha prometido tentar se tornar um homem melhor. Só o tempo diria se ele cumpriria essas promessas. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma pequenininha luz no fim do túnel. A luz da possibilidade de redenção, de mudança, de segunda chance. E em casa, quando Esperança esticou os bracinhos para ela e sorriu com aquele sorrisinho, panguela de bebê, Antônia soube que não importava o que acontecesse com Vitor. Aquela família já tinha sido salva. Já tinha encontrado seu caminho de volta para a vida, para o amor, para a felicidade que todo ser humano merece. 1 ano se passou desde aquele dia no abrigo, quando Antônia viu Serafina pela primeira vez segurando Esperança nos braços. 1 ano que parecia uma vida inteira, tantas lágrimas derramadas, tantas noites mal dormidas, tantas orações sussurradas no escuro, pedindo força para continuar. Era dezembro, véspera de Natal, e a casa na capital respirava felicidade. Serafina tinha conseguido uma promoção na editora e agora trabalhava meio período no escritório, meio período em casa. Glebson, aos 8 anos, já lia livros grossos e escrevia histórias que faziam a professora chorar de emoção. Mateus tinha virado uma criança solar,
daquelas que arrancam o sorriso de qualquer um só de passar perto. E Esperança. Ai, Esperança era a alegria da casa. Com 1 ano e meio corria pelo quintal feito passarinho solto. Falava vovó com aquela vozinha doce que derretia o coração de Antônia e tinha aquele sorriso que parecia trazer luz para o mundo inteiro. Vovó, olha, Esperança deu 3 passinhos. Sozinha, gritou Mateus, pulando de alegria no quintal. Antônia largou o que estava fazendo na cozinha e correu para ver. Lá estava sua netinha, em pé no meio da grama, balançando feito folha no vento, mas determinada a andar. Quando viu a avó, abriu aquele sorriso banguela e deu mais 2 passos bambos antes de cair sentada, rindo como se tivesse feito a coisa mais engraçada do mundo. Minha menina esperta. Antônia a pegou no colo, cobrindo o rostinho de beijinhos. Tá crescendo tão depressa, meu amor. Foi nesse momento de pura felicidade que o telefone tocou. Antônia atendeu com Esperança ainda no colo, esperando que fosse Serafina avisando que chegaria mais tarde do trabalho. Alô? Mãe, sou eu, Vitor. O coração de Antônia saltou no peito. Fazia meses que não recebia notícias diretas do filho. Sabia por Elias que ele estava cumprindo a promessa. Parou de beber, arrumou um trabalho simples numa oficina, estava fazendo acompanhamento com psicólogo na cidade. Vitor, meu filho, como você tá? Tô melhor, mãe. Não é fácil, mas tô melhor. Queria pedir uma coisa à senhora. O que é, filho? Queria saber se a senhora acha que Serafina toparia me ver. Só 5 minutos. Não para pedir para ela voltar, não para pedir perdão, porque sei que não mereço. Só para ela ver que eu mudei, que tô tentando ser o homem que deveria ter sido desde o começo. Antônia olhou para Esperança, que brincava com os botões da sua blusa, alheia à conversa que podia mudar o destino de toda a família. Vitor, isso é uma decisão que só ela pode tomar. Eu posso perguntar, mas... Eu sei, mãe. Só pergunta. Se ela disser não, eu entendo. Mas se ela disser sim, seria o maior presente de Natal que eu poderia receber. Quando Serafina chegou do trabalho naquela tarde, Antônia contou sobre a ligação. A reação dela foi exatamente o que se esperava. Primeiro susto, depois medo, depois uma longa pausa cheia de pensamentos contraditórios. Ele disse o que exatamente? Perguntou ela, sentando devagar na cadeira da cozinha. Que quer te ver 5 minutos. Que não é para pedir para você voltar nem para pedir perdão. Só para mostrar que mudou. Serafina ficou quieta tanto tempo que Antônia achou que ela tinha esquecido da pergunta. Quando finalmente falou, foi quase sussurrando. Dona Antônia, eu sonho com ele às vezes. Não sonho ruim, não. Sonho com o Vitor que eu conheci no começo. Aquele que era carinhoso, que me protegia. E acordo pensando, será que ainda existe esse homem em algum lugar? E você quer descobrir? Tenho medo. Tenho medo de olhar para ele e ver o mesmo homem que me fez fugir de madrugada. Mas também tenho medo de não olhar e ficar sempre se perguntando, e se? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, elas conversaram até tarde. Serafina tinha construído uma vida nova. Tinha se fortalecido. Tinha aprendido que podia viver sozinha e ser feliz. Não precisava de Vitor para nada. Mas talvez, só talvez, pudesse querer ele de volta. Se ele realmente tivesse mudado. Se eu aceitar, tem que ser com condições. Ela disse finalmente. Quais condições? Primeiro, tem que ser aqui, na sua casa com a senhora presente. Segundo, as crianças ficam no quarto. Não quero que vejam se der alguma coisa errada. Terceiro, na primeira palavra mais alta, ele vai embora e não volta mais. Aceito as condições. Vou ligar para ele amanhã. O encontro foi marcado para 2 dias depois, numa tarde de sábado. Antônia nunca tinha visto Serafina tão nervosa. Mudou de roupa 3 vezes. Não conseguiu comer o almoço, checou o quarto das crianças 10 vezes para ter certeza que elas estavam entretidas com os brinquedos novos. Quando a campainha tocou, o silêncio que desceu sobre a casa foi pesado como chumbo. Serafina estava sentada no sofá, Esperança no colo, as mãos tremendo levemente. Antônia foi atender a porta com o coração batendo descompassado. O homem que estava do outro lado era Vitor, mas ao mesmo tempo não era. Tinha engordado um pouco, recuperado a cor saudável do rosto. O cabelo estava cortado, a barba feita, as roupas limpas e passadas, mas principalmente os olhos. Os olhos não tinham mais aquela dureza que assustava. Tinham tristeza, arrependimento,
mas também uma humildade que ela nunca tinha visto antes. Oi, mãe, ele disse baixinho, como se tivesse medo de falar alto demais. Oi, filho. Entre. Vitor entrou devagar, olhando ao redor da casa que respirava paz e família. Quando viu Serafina no sofá, parou como se tivesse levado um tapa. Ela estava mais bonita do que ele lembrava. O rosto tinha ganhado cor, o cabelo brilhava, e nos olhos havia uma força que não existia antes. E no colo dela estava uma menininha de cabelos cacheados que o olhava com curiosidade inocente. Serafina, ele disse, e a voz saiu embargada. Vitor, ela respondeu, firme, mas não hostil. Eles ficaram se olhando por um tempo que pareceu eterno. Antônia prendeu a respiração, orando em silêncio para que aquele momento pudesse trazer cura para todos. Ela é nossa filha? Vitor perguntou, olhando para a Esperança. É, o nome é Esperança. Esperança, ele repetiu, como se provasse o gosto da palavra. É bonito, combina com ela. Vitor se sentou na poltrona em frente ao sofá, mantendo distância respeitosa. Esperança o observava com aquela curiosidade natural das crianças, sem medo, sem julgamento. Serafina, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que causei dor demais, estrago demais. Mas queria que você soubesse que eu mudei. Não da boca para fora, não, mudei de verdade. Como eu sei que mudou. Você não sabe, e nem devia confiar em mim só porque eu tô falando. Mas posso mostrar, se você deixar. Devagar, no tempo que você quiser, do jeito que você permitir. Serafina ajeitou Esperança no colo, como se a presença da filha lhe desse força. Vitor, por que você fez aquilo comigo? Por que me tratou daquele jeito? A pergunta veio carregada de anos de dor represada. Vitor baixou a cabeça, como se as palavras doessem fisicamente, porque eu tinha medo, Serafina. Medo de não ser homem suficiente. Medo de você descobrir que eu não era forte como fingia ser. Então, eu controlava você para me sentir poderoso. Machucava você para não sentir minha própria dor. E agora, ainda tem medo? Tenho. Tenho medo de você nunca me perdoar. Tenho medo de ter perdido para sempre a única mulher que já amei de verdade. Mas aprendi uma coisa. É melhor ter medo e ser honesto do que fingir ser forte e destruir quem a gente ama. Esperança começou a se mexer no colo da mãe, querendo descer. Serafina a colocou no chão e a menina engatinhou até a mesinha de centro onde pegou um brinquedo colorido. E as crianças? O Glebson e o Mateus, como você pretende se redimir com eles? Já não sei se vou conseguir, Serafina. Eles são pequenos, mas não são bobos. Sabem que eu fiz a mãe deles sofrer. Se eles quiserem me conhecer de novo, vai ser no tempo deles, do jeito deles. Só quero a chance de mostrar que posso ser o pai que eles merecem. Naquele momento, Esperança largou o brinquedo e engatinhou até Vitor. Ela parou na frente dele, se apoiou nas pernas dele para se levantar e ficou ali parada, olhando para o rosto do pai que não conhecia. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Vitor olhou para a filha com lágrimas nos olhos, mas não ousou tocar nela sem permissão. Posso? Ele perguntou para Serafina. Ela assentiu devagar. Vitor estendeu a mão e Esperança a segurou com seus dedinhos pequenos. Por um momento, pai e filha se conectaram pela primeira vez, e no ar pairou a possibilidade de que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para aquela família. Vitor, disse Serafina, e havia uma firmeza nova na voz dela. Se você quer uma chance de reconstruir nossa família, vai ser do meu jeito, devagar, com respeito, com paciência, e na primeira vez que você levantar a voz, que mostrar qualquer sinal do homem que era antes, acabou, para sempre. Aceito, ele respondeu, sem hesitar. Aceito qualquer condição que você colocar. E assim, naquela tarde de dezembro, numa casa cheia de amor reconstruído, uma família começou a se curar. Não seria fácil, não seria rápido, e talvez nem fosse possível, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Esperança, como a filha que levava esse nome, e representava um futuro diferente. Esperança como a força que move montanhas, quando a gente acredita que é possível mudar. Esperança como a maior dádiva que Deus dá àqueles que reconhecem seus erros e lutam para ser melhores. E no quintal da casa, as plantas que Antônia cuidava com tanto carinho floresciam exuberantes, provando que até o que parece morto pode voltar à vida,
quando recebe o cuidado certo no tempo certo. E aí, meu povo, chegamos ao fim dessa história que mexeu com o coração da gente. Viram como o amor pode ser transformador, como uma sogra corajosa conseguiu salvar uma família inteira, reconhecendo os próprios erros. Antônia podia ter ficado do lado do filho certo ou errado, mas escolheu ficar do lado da justiça, do que era certo. E Serafina, que mulher guerreira! Mostrou que é possível recomeçar, que dá para ser mãe e pai ao mesmo tempo quando precisa, que a gente é mais forte do que imagina. E o pequeno Esperança, nascida no meio da tempestade, trouxe luz nova para essa família que parecia perdida para sempre. Mas e você que está me ouvindo agora? Quantas vezes na sua vida você teve que escolher entre o fácil e o certo? Quantas vezes ficou calado vendo injustiça acontecer porque era mais cômodo não se meter? Será que você teria a coragem da Antônia de reconhecer seus erros e lutar para consertar? Ou a força da Serafina de sair de uma situação ruim, mesmo sem saber o que te espera? A vida está sempre nos dando nova chance de ser melhor, de amar melhor, de escolher melhor. A pergunta é, você vai agarrar essa chance ou vai deixar passar? Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para recomeçar. O que você está esperando? Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E olha só, tem um vídeo incrível aparecendo na sua tela agora. Tu quer ser minha filha? Perguntou o fazendeiro milionário com uma semana de vida para a menina órfã. É uma história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos e mostrar que o amor verdadeiro não tem a ver com sangue, mas com coração. Clica. Aí continua conosco nessa jornada de emoção.